Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando com essas nossas aulas na época da quarentena, através de vídeos gravados, postados no Siga. Não sei vocês, mas eu preferia estar dando aula presencial, mas como eu disse para outras turmas em outros vídeos, devido à pandemia que estamos sofrendo, eu ainda prefiro estar vivo em casa do que morto na rua. Então vamos continuar nesse sistema até que as coisas se normalizem. Bom, pessoal, hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo. Pela previsão aí que a gente tem de suspensão de aulas, esse conteúdo vai ser inteiramente ministrado na modalidade à distância, que é o Império Bizantino. Com o Império Bizantino, pessoal, a gente oficialmente inicia o estudo do período chamado de Idade Média. O Império Bizantino é um dos símbolos da Idade Média, né? Ele sobrevive à queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Bizantino representa o fim da Idade Média, um dos acontecimentos do ano de 1453 que representa o fim da Idade Média. Então ele é um conteúdo para a gente bastante importante, bastante simbólico para o período medieval. O Império Bizantino é o primeiro conteúdo que a gente estuda em Idade Média, porque o Império Bizantino ele ainda guarda algumas características da antiguidade, ele ainda traz características do antigo Império Romano, que como a gente vai ver ele é o herdeiro do Império Romano, mas também já tem falei várias vezes a palavra características. O Império Bizantino já tem várias características comuns da Idade Média, né? Ele já tem uma série de, enfim, sua forma de se organizar, alguns aspectos culturais carregam heranças da Idade Antiga, mas já expressam características próprias da Idade Média. Então, o que a gente vai falar é sobre esse império que a gente vai falar neste vídeo e no próximo. Primeiramente, pessoal, a capital do Império Bizantino é a cidade de Constantinopla, indicada aí no mapa. O que vocês estão vendo em roxo aí é o que deu origem ao Império Bizantino, é o Império Romano do Oriente. Né? E a cidade de Constantinopla está ali logo abaixo do Mar Negro, vocês estão vendo ali Constantinopla, ela está indicada no mapa por aquele desenho que parece um templo romano. A cidade de Constantinopla, ela não se chamou Constantinopla sempre. O nome original da cidade de Constantinopla é Bizâncio. Bizâncio era uma cidade grega, fazia parte lá da civilização grega, a cidade de Bizâncio. Né? Tinha a cultura grega, a língua grega, a religião grega, fez parte da Grécia Antiga, né? Daquela grande civilização que nós chamamos de Grécia Antiga. Só que essa cidade foi conquistada, foi dominada pelo Império Romano. E aí, no mapa, aí tem uma parte do mapa que está encoberta, mas tudo que está em roxo, lilás e laranja fez parte do antigo Império Romano. E um dos imperadores romanos, lá da reta final do Império Romano, foi o imperador Constantino I. O imperador Constantino, ele é uma figura muito peculiar, muito característica, muito curiosa, melhor dizendo, do Império Romano. O imperador Constantino, ele foi o imperador que concedeu liberdade de culto aos cristãos. Vocês devem se lembrar do vídeo anterior, se não se lembram, vão lá no vídeo e assistam de novo. O imperador Constantino é o que dá liberdade de culto aos cristãos. Ele se converte ao cristianismo. Há dúvidas se ele se converteu de forma sincera ou se foi apenas uma jogada política para conquistar o apoio dos cristãos que estavam se tornando muito numerosos e muito poderosos dentro do Império Romano. Mas Constantino, ele se converte ao cristianismo, dá liberdade de culto aos cristãos. Ainda não é ele que vai transformar o cristianismo em religião oficial. A religião oficial vai ser... O cristianismo vai se tornar religião oficial com o imperador Teodósio no ano de 395. Bem depois. Mas enfim, Constantino, esse imperador muito curioso, muito peculiar do Império Romano,
um belo dia resolveu visitar a cidade de Bizâncio, ali visitando várias cidades do Império Romano, visitou a cidade de Bizâncio e se apaixonou pela cidade de Bizâncio, se encantou com Bizâncio, gostou tanto de Bizâncio que transferiu a capital do Império Romano de Roma para Bizâncio. Bizâncio se tornou capital do Império Romano, isso foi no ano de 330. E de 330 a 395 a capital do Império Romano deixou de ser Roma, foi a cidade de Bizâncio. E Constantino, que era uma pessoa assim muito humilde, né, muito comedida, uma pessoa que não gostava de aparecer, e eu estou sendo irônico com essas falas, espero que vocês tenham percebido o sarcasmo. Constantino muda o nome da cidade de Bizâncio para Constantinopla, que quer dizer literalmente cidade do Constantino. Então ele gostou tanto da cidade que ele mudou a capital do Império Romano para Bizâncio e mudou o nome da cidade para Constantinopla. Fez uma homenagem a ele mesmo, cidade do Constantino. E a cidade foi capital do Império Romano até a divisão do Império Romano. Vocês lembram que o imperador Teodósio, como expliquei na aula anterior, dividiu o Império Romano em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente teve como capital Roma, que foi conquistada no ano de 476, e aí acabou o Império Romano do Ocidente, e Constantinopla seguiu sendo a capital do Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Oriente seguiu existindo até o ano de 1453, então ele durou ainda por mais de 1000 anos após a divisão do Império Romano. E Constantinopla ficou sendo então a capital do Império Romano do Ocidente, que também é conhecido como Império Bizantino. Bizantino fazendo referência ao antigo nome da cidade de Constantinopla, ou seja, ao Império da cidade de Bizâncio. Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla. A cidade seguiu se chamando Constantinopla até o ano de 1453, quando o Império Romano do Oriente foi invadido pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos, um povo do Oriente que seguia a religião islâmica, a gente vai falar sobre islamismo em outras aulas, eles tinham a religião islâmica, invadiram o Império Bizantino, que na época já era muito menor do que isso que vocês estão vendo no mapa, invadiram a cidade de Constantinopla, dominaram os territórios que pertenciam ao Império Bizantino e fundaram e agregaram esses territórios a um novo império, que era o Império Turco Otomano. E como a cidade de Constantinopla ainda era uma das cidades mais ricas e mais importantes do mundo na época, eles transformaram Constantinopla em capital do Império Turco Otomano. Só que mudaram o nome da cidade, ela deixou de fazer homenagem ao imperador Constantino e passou a receber um nome turco. O nome dessa cidade passou a ser então Istambul. E essa cidade até hoje se chama Istambul, ela era a capital do Império Turco Otomano. Hoje em dia ela é a cidade mais importante da Turquia. Não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é a cidade de Ankara, mas Istambul é a principal cidade da Turquia, a cidade mais rica, mais importante da Turquia hoje. E é uma das principais cidades da Europa. Ela tem uma grande importância econômica dentro da Europa. Ainda uma cidade de destaque dentro do cenário europeu. Okay? Então, esse é o histórico da antiga Bizâncio, que virou Constantinopla e hoje é chamada de Istambul. Ok? Bom, assim como o antigo Império Romano, o Império Romano do Oriente, do qual ele se originou, era governado por um imperador. E o Império Bizantino foi governado por imperadores até ser conquistado, até deixar de existir quando foi conquistado pelos turcos otomanos. Os imperadores do Império Bizantino, eles não tinham cargos hereditários, não passava de pai para filho, assim como era no Império Romano. No Império Romano, o cargo de imperador não passava de pai para filho. No Império Romano, o imperador indicava quem ele gostaria que fosse o próximo imperador. Então, antes de morrer, ele indicava o próximo imperador. No caso do Império Bizantino era algo semelhante. O imperador geralmente indicava quem ele gostaria que fosse o próximo, podia ser filho dele ou não necessariamente era da família.
E o próximo imperador, quando o imperador morria, o imperador seguinte, ele era nomeado por aclamação do povo, do senado e do exército. Então o povo, o senado e o exército se reuniam e aclamavam, e através de aplausos confirmavam o nome do imperador que havia sido indicado, né? Então, normalmente o imperador deixava o nome de quem ele queria que fosse, e essa pessoa era confirmada pelo povo, pelo senado e pelo exército. Nem sempre isso acontecia, às vezes o senado ou o exército conseguia indicar um nome diferente do que o imperador anterior havia indicado, mas geralmente a vontade do imperador era respeitada. Normalmente o próximo imperador era aquele que o imperador anterior havia indicado. Outro fato interessante é que o Império Bizantino, como ele já surge após, né, o fato do cristianismo ter se tornado religião oficial do Império Romano, o Império Bizantino é um império cristão. Os imperadores do Império Bizantino são cristãos e seguem a religião cristã, e o imperador era considerado pelo povo um representante de Deus na Terra. Então, no Império Romano, o imperador era um deus, ele era uma divindade. No Império Bizantino, o imperador não era Deus, porque ele era cristão e os cristãos acreditam que só existe um único Deus. Mas o imperador, ele era visto como um representante da vontade de Deus. Ele era um representante de Deus. Então ele era uma espécie de um santo. Ele não era Deus, mas ele era sagrado. Então ele era uma espécie de um santo que representava a vontade de Deus entre os homens. Então ele conseguia ter um poder absoluto. Né? Por que um poder absoluto? Porque se ele é representante da vontade de Deus, ninguém pode questionar as decisões dele, porque as decisões dele representam o que Deus quer, e ninguém pode questionar o que Deus quer. Então o poder do imperador bizantino não era questionado, já que ele era visto como um representante da vontade de Deus, era um representante de Deus entre os homens. É por isso que os imperadores bizantinos eram representados com uma auréola. A auréola é esse semicírculo, essa argola, essa bolinha, enfim, como vocês quiserem, que fica em volta da cabeça de uma pessoa, representando que ela é sagrada. Na Igreja Católica, costuma-se representar os santos e os anjos usando auréolas, para dizer que são pessoas santas ou pessoas sagradas, ou no caso dos anjos, que são seres sagrados. Jesus Cristo tem uma auréola um pouco diferente. Dentro da auréola de Cristo tem uma cruz, normalmente, e os santos têm essas auréolas. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo do lado, está sendo representado o imperador Justiniano, que é um dos mais importantes da história do Império Bizantino, que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, e em volta da cabeça dele tem aí essa auréola. Então o imperador era representado com a auréola, a imperatriz, esposa do imperador, era representada com a auréola, e além deles, só os santos, os anjos e o próprio Cristo. Então eles eram representados como pessoas sagradas. E o fato de serem pessoas sagradas dava a eles esse poder absoluto. Por isso, por essa característica do imperador ter um poder absoluto e ao mesmo tempo ser considerado uma pessoa sagrada, alguém que representa o poder divino, nós dizemos que o Império Bizantino tem duas características. O Estado bizantino, o governo bizantino tem duas características. Ele é um Estado ao mesmo tempo autocrático e teocrático. Vocês devem se lembrar de aulas anteriores, eu expliquei isso para vocês quando vocês estavam lá no final do primeiro ano, quando a gente estava falando da política na Grécia Antiga. Eu falei para vocês que as palavras que terminam com cracia ou crático e as palavras que terminam com arquia se referem a tipos de poder ou tipos de governo. Se vocês não lembram, finjam que lembram, estou relembrando vocês. Então, tudo que termina com crático, cracia ou arquia tem a ver com tipos de poder. Então, autocrático e teocrático são tipos de poder, tipos de governo. Autocrático é quando o poder é dado pela própria pessoa. É um poder absoluto, é um poder autoritário. Como assim? No poder autocrático, quem governa diz: eu governo,
vocês me obedecem, eu defino as leis e vocês seguem as leis. Então, autocrático quer dizer que o poder vem de si mesmo. Eu digo que tenho poder e vocês me obedecem. Isso é um governo autocrático, isso é um poder autocrático. E o imperador bizantino, ele era autocrático, ele tinha poder absoluto. Ele criava as leis e as pessoas tinham que obedecer às leis que ele criava. O poder dele não era dado por outras pessoas, o poder dele era dado por ele mesmo. Era ele que determinava o que ele podia fazer ou não. Por isso, autocrático. É um poder que vem de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o imperador tinha um poder teocrático. Theos quer dizer Deus, crático, poder, teocrático é um poder que vem de Deus. Então ele tem um poder absoluto, um poder autocrático, porque é ele que dita todas as regras, mas as pessoas reconhecem esse poder porque acreditam que o poder dele vem de Deus. Então, ao mesmo tempo, ele tem um poder próprio, autocrático, e um poder divino, um poder teocrático. Então, o poder do imperador bizantino vem da sua autoridade e do fato dele ser considerado sagrado. Por isso ele é autocrático e teocrático. Todo imperador, todo ditador é um governante autocrático. No caso, porque o imperador, o ditador, tem um poder absoluto. Ele manda e os outros obedecem. Ele não tem que respeitar outras regras senão a sua própria vontade. Mas o imperador bizantino, além de autocrático, também era teocrático, porque eles acreditavam que o poder do imperador vinha da vontade de Deus. Então ele é ao mesmo tempo autocrático e teocrático, ok? Então essas são as características do Estado bizantino. É um Estado autocrático e teocrático. Um Estado em que o imperador governa sozinho, governa segundo sua própria vontade, mas ao mesmo tempo as pessoas reconhecem a autoridade do imperador porque reconhecem nele uma figura que representa a vontade de Deus. Ok? Os desenhos, as imagens do Império Bizantino são muito interessantes para a gente porque elas revelam muito sobre o que eles pensavam sobre política, sobre religião, sobre o mundo. Essa imagem que vocês estão vendo é um mosaico. Mais para frente a gente vai falar da arte bizantina, a gente vai ver que eles gostavam muito de fazer mosaicos. Este mosaico, ele mostra muito, ele representa muito bem a visão que eles tinham da figura do imperador. Claramente, olhando para esse mosaico, vocês conseguem identificar quem é o imperador. Não preciso nem dizer para vocês quem é o imperador. Né? Se vocês prestarem atenção no que eu expliquei até agora, vocês já devem saber que o imperador é esse que está no meio. Que nesse caso está sendo representado o imperador Justiniano. A gente vai falar muito dele nos próximos slides. A gente sabe que ele é o imperador primeiro, porque ele está com uma auréola. Então ele é alguém sagrado. Ninguém mais ali tem auréola, então ninguém mais ali é considerado sagrado. Além da auréola, ele está usando uma coroa. E além da coroa, ele está no centro e na frente. Dentro da arte bizantina, quem é representado no centro e na frente é mais importante do que todos os outros. E ali, nessa imagem, a gente consegue perceber a hierarquia dentro do Império Bizantino. Quanto mais no centro, mais importante. Quanto mais para as pontas, menos importante. Então, bem no centro está o imperador. Então, ele é o mais importante do Império Bizantino. Do lado direito, do nosso lado direito, que é o lado esquerdo do imperador, vocês vão reparar que tem uma pessoa ali representada, um homem careca, representado ali com roupas de padre ou de bispo. E em cima dele está escrito Maximianos. Então ele é o líder da Igreja Católica dentro do Império Bizantino. Os bizantinos chamavam seus líderes, o seu principal líder religioso, de patriarca. Que depois eu vou explicar, o patriarca mais ou menos equivale ao Papa. Então ali a gente tem o patriarca Maximiano. E quando vai indo para a ponta a gente tem outros religiosos ali, padres, diáconos, então, mas o Maximiano é o mais importante, próximo do imperador. Tem um outro ali que está atrás do Maximiano. Ele está mais para o meio, só que ele está atrás. Então, como ele está atrás, ele não é tão importante. Do nosso lado esquerdo, que é o lado direito do Justiniano, vocês estão vendo ali duas pessoas de túnica, uma túnica branca que tem o detalhe preto, provavelmente são ministros, são pessoas que fazem parte do governo de Justiniano, e na ponta ali na extrema esquerda tem o exército, tem os soldados. Então aí a gente tem a hierarquia, o imperador,
a liderança religiosa, seus ministros e mais para a ponta religiosos, outros religiosos, né, e os soldados. Mas o que é interessante a gente notar é a importância dada ao imperador. Ele está no centro, em destaque, com a auréola, representando que ele é sagrado, e com a coroa, representando que ele é o líder político, que ele é o imperador. Essa outra imagem, pessoal, também mostra essa representação da figura do imperador e da imperatriz. No centro da imagem a gente tem Cristo, que eu disse para vocês, né, que a auréola de Cristo tem também uma cruz, se vocês repararem, né? Então, além do semicírculo, forma-se uma cruz atrás da cabeça dele. Então ele é Cristo, e na arte bizantina também, a gente vai discutir isso melhor depois, na arte bizantina, o mais importante, além de estar no centro e na frente, normalmente ele também é representado maior. Então, na arte bizantina, quando aparece uma pessoa mais alta, não quer dizer que ela de fato é mais alta que os outros, quer dizer que ela é mais importante. Então, o tamanho da figura representa a importância dela. E aí vocês estão vendo Cristo maior do que um homem que está do nosso lado esquerdo e da mulher que está do nosso lado direito. Do nosso lado esquerdo, com uma auréola, está o imperador Constantino IX, que foi um dos imperadores importantes do Império Bizantino. E do nosso lado direito aqui está a imperatriz, esposa do Constantino IX, também usando a auréola. Então o imperador e sua esposa eram representados como figuras sagradas, com essa auréola, como se eles fossem santos. E aqui só um parênteses, né, uma curiosidade, não vai interferir muito na vida de vocês, mas só para que vocês saibam. Essa sigla que aparece dos lados aí de Cristo, ICXC, é uma sigla da língua grega. As iniciais de Jesus Cristo em grego, se a gente pronuncia as iniciais de Jesus Cristo em grego, que é essa sigla ICXC, elas formam a palavra iktios. Então, esse ICXC em grego pronuncia-se iktios, que são as iniciais de Jesus Cristo em grego. Iktios é muito parecido com a palavra ictios. Ictios, em grego, é peixe. Por isso que muitas igrejas cristãs usam o peixe como um símbolo. O peixe é um símbolo que representa Cristo, por conta dessas iniciais do grego. O iktios é parecido com a palavra ictios, que quer dizer peixe em grego. Então, as iniciais de Cristo formam a palavra peixe em grego. Então, só para vocês saberem, esse ICXC são as iniciais de Cristo em grego, e a pronúncia dessas iniciais, que é iktios, formam a palavra peixe em grego, por isso que algumas igrejas cristãs usam o peixe como seu símbolo. Ok? Vamos lá, o imperador mais importante da história do Império Bizantino é o imperador Justiniano I, que governou o Império Bizantino entre 527 e 565. Esse período aí de quase 40 anos é o período dele de governo, não é nascimento e morte, é o período de governo. O Justiniano, ele tinha um objetivo muito humilde. O objetivo do Justiniano era assim, ele pensou, nosso império aqui é o Império Romano do Oriente. Então é o Império Romano, certo? Certo. Então eu sou imperador romano. Eu sou imperador do Império Romano. Do Oriente mais Império Romano. E se a gente tentasse reconquistar todos os territórios que fizeram parte do antigo Império Romano? Lá da época do Caio Otávio, lá da época dos primeiros imperadores. Se a gente tentasse fazer o Império Bizantino, reunir todos os territórios que fizeram parte do antigo Império Romano. Então ele tinha esse objetivo muito simples, que era reconquistar tudo que o Império Romano havia perdido, desde a divisão entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E eu digo para vocês que o Justiniano por muito pouco não conseguiu. Ele enviou seus exércitos para lutar contra os povos bárbaros, que é como os romanos chamavam os povos que não falavam latim, que eram de fora do Império Romano. E ele mandou suas tropas para lutar contra esses bárbaros no norte da África, na Itália e na Espanha.
E ele conquistou muitos territórios no norte da África, na Itália e na Espanha, territórios que anteriormente fizeram parte do Império Romano. Ele não conseguiu conquistar todos os territórios que fizeram parte do Império Romano, mas conseguiu um número considerável de territórios que pertenceram ao Império Romano. Então ele ampliou muito o tamanho do Império Bizantino, e durante o governo de Justiniano I, o Império Bizantino alcançou a sua máxima extensão. Então, o período em que o Império Bizantino teve mais territórios foi durante o governo de Justiniano I, ali na metade do século VI. Com essas conquistas, o Justiniano restabeleceu o comércio no mar Mediterrâneo, que Roma havia perdido. O Império Romano tinha perdido esse comércio conforme foi perdendo territórios. O Império Romano dominava o comércio no mar Mediterrâneo. Após a divisão do Império em Ocidente e Oriente, o Império Romano foi perdendo esse comércio para os outros povos que invadiram o Império Romano. O Justiniano conseguiu restabelecer esse comércio. Então o Império Bizantino dominou, durante o governo do Justiniano, o comércio no mar Mediterrâneo. E não só no mar Mediterrâneo. Como o Império Romano do Oriente tem territórios entre a Europa e a Ásia, ele dominou também rotas comerciais do ocidente da Europa e do norte da África em direção à Ásia. Então o Império Bizantino se tornou o principal caminho dos comerciantes que iam da Europa para a Ásia e da Ásia para a Europa. Essas novas rotas comerciais fizeram com que o Império Bizantino, de um modo geral, e a cidade de Constantinopla enriquecessem muito. Então, o período de Justiniano I foi um período de grande esplendor, de grande riqueza do Império Bizantino. O Império Bizantino, durante Justiniano I, foi de fato o império mais importante e mais rico do mundo. Então, foi o auge do Império Bizantino. E um dos motivos para isso é justamente a posição estratégica da cidade de Constantinopla, que depois a gente vai analisar. Constantinopla, hoje Istambul, fica exatamente entre a Europa e a Ásia. Você passa da Europa para a Ásia de barco através de Constantinopla. Constantinopla é uma cidade que tem um pedacinho que fica na Europa, um pedacinho que fica na Ásia, porque tem uma faixa de mar muito estreita, que é o Estreito de Bósforo, separando os dois lados da cidade. Então a cidade ela tem um pouco na Europa, um pouco na Ásia, e era o principal caminho das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, por isso ela enriqueceu bastante. Então, como era uma cidade muito rica e muito importante, ela chamava muita atenção. Então Justiniano fez grandes obras, como, por exemplo, muralhas para defender a cidade. A cidade de Constantinopla tinha um sistema complexo de muralhas que a gente vai analisar depois. Justiniano também, para interligar as diferentes regiões do Império, construiu muitas estradas, construiu muitas pontes sobre rios, sobre lagos, sobre represas, construiu diversos edifícios, prédios de governo, hospitais, construiu muitas igrejas. Uma das igrejas mais importantes do Império Bizantino foi construída justamente durante o governo de Justiniano I, que a gente vai analisá-la depois. Então ele fez grandes obras, tornou a cidade de Constantinopla uma cidade muito bela. Não só a cidade de Constantinopla, mas várias cidades do Império Bizantino tiveram um grande crescimento, se tornaram cidades imponentes, cidades muito grandes, e durante esse período aí no século VI, o Império Bizantino foi, sem dúvida, a principal potência do mundo, o império mais rico, mais importante do mundo. Aí a gente está vendo em rosa o que era o Império Bizantino quando Justiniano assumiu o trono. E em verde, tudo que Justiniano conquistou. Então percebam que ele conquistou boa parte dos territórios que faziam parte do Império Romano. Ele pegou ali quase todo o litoral norte da África, o sul da Península Ibérica ali, onde está, por exemplo, a cidade de Cartagena. Ele pegou toda a Península Itálica, né, que era a origem do Império Romano. Ele dominou, então a própria cidade de Roma fez parte do Império Bizantino. Então ele conquistou muitos territórios que fizeram parte do Império Romano. Então,
quando Justiniano morreu em 565, tudo isso era parte do Império Bizantino. Então percebam que ele quase voltou a dominar o mar Mediterrâneo inteiro. E o comércio do Ocidente, da Europa e da África com o Oriente acabava passando pelos domínios do Império Bizantino, o que enriqueceu muito o Império Bizantino, principalmente a cidade de Constantinopla. Ok? Outra das grandes heranças do governo de Justiniano, que foi representado com esse bonequinho bem feio aí na imagem do lado direito, é o Código de Justiniano. O Código de Justiniano, também conhecido pelo nome latino Corpus Iuris Civilis, ele é uma compilação do direito romano. Nas aulas sobre Roma Antiga, vocês devem se lembrar, se não lembram, finjam que lembram, porque eu vou repetir agora, que a Lei das 12 Tábuas foi a base do direito romano, e o direito romano é a base do direito atual, né? A maioria dos países tem sua legislação inspirada no direito romano. Mas nós só tivemos acesso ao direito romano graças ao Corpus Iuris Civilis. O que é esse documento? O imperador Justiniano mandou compilar, fazer uma espécie de um livro, reunindo toda a legislação do antigo Império Romano, e usou essa legislação do antigo Império Romano como base para a legislação do seu império, do Império Bizantino. Então nós conhecemos a legislação de Roma, da Roma Antiga, por causa do Justiniano. E essa compilação que ele fez, que ficou conhecida como Código de Justiniano, foi a base das leis do Império Bizantino e é a base das leis da maior parte dos países hoje. O direito atual se inspira nesse Corpus Iuris, que por sua vez se inspirou no direito romano. Então nós conhecemos o direito romano muito graças ao trabalho do Justiniano, que mandou fazer essa compilação. E aí do lado esquerdo da imagem, no fundo ali, tem um papel ali que parece um pergaminho, são os originais do Corpus Iuris Civilis, né? São fragmentos do que sobrou dos textos originais do Código de Justiniano, que hoje está aí preservado em museus, né? E os pesquisadores podem consultar. E se vocês procurarem na internet, vocês encontram traduzido para o português a íntegra do Código de Justiniano, mas é um documento bem longo e bem chato. Não precisa ler, só se vocês tiverem muita curiosidade. Bom, depois do Justiniano, o Império Bizantino se manteve no auge? Não. Auge é o momento mais alto, é o ápice. Depois do auge vem a decadência. Então, depois de Justiniano, os imperadores que se seguiram não conseguiram manter o Império Bizantino com o mesmo tamanho, com a mesma força. Gradativamente o Império Bizantino foi perdendo territórios. Então, primeiro eles perderam territórios da Itália para os lombardos, que eram um dos povos bárbaros que invadiram a região e dominaram. Eles perderam os territórios que eles tinham na Espanha para os visigodos, que era um povo bárbaro que criou um grande reino na Espanha. O norte da África eles perderam para os árabes. Eles também perderam para os árabes tudo que eles tinham no Egito, a Síria e a Palestina, que fica ali no Oriente Médio. No século IX, sobrava no Império Bizantino apenas a Grécia, a Macedônia e parte da Ásia Menor. A Ásia Menor equivale mais ou menos ao que é a Turquia hoje. Então, para vocês acompanharem no mapa ali do lado direito, essa linha vermelha é a fronteira do Império Bizantino durante Justiniano. Em rosa mais clarinho é o que o Império Bizantino ainda tinha por volta do ano de 1020. Então aí durante cerca de 500 anos eles perderam quase tudo que vocês estão vendo aí dentro das fronteiras do Justiniano. Chegaram a conquistar uns territóriozinhos além do que o Justiniano tinha conquistado, mas a maior parte do que tinha na época do Justiniano foi perdido. E no ano de 1360, é só essas manchinhas mais fortes, aí, mais escuras ali, onde está Macedônia, Tessalônica, e ali no sul da Grécia, embaixo de onde está escrito Atenas,
Essas manchinhas é o que tinha sobrado do Império Bizantino em 1360. Em 1453, quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, o Império Bizantino era só a cidade de Constantinopla, já não tinha mais nenhum território além da cidade de Constantinopla. Então, depois de Justiniano, o Império Bizantino entrou em decadência. Ao longo desse período, ele vai ter uns momentos de crescimento de novo, de crescimento econômico, de importância econômica, mas nunca mais vai ter um momento de crescimento territorial. O território vai sempre diminuindo, vai ter momentos em que esses territórios menores vão enriquecer muito, ele vai ter muita importância econômica, muita importância cultural, mas nunca mais vai ser um império de grandes proporções territoriais. Foi só com Justiniano. Depois dele, deixa de ter essa importância territorial, vai ter apenas importância econômica dentro dos territórios que ainda fazem parte dele. Ok? É muito importante para nós, que vamos analisar a história do Império Bizantino, analisar a cultura do Império Bizantino. Como eu disse no começo do vídeo, o Império Bizantino ele carrega muitas heranças da antiguidade do Império Romano, mas também coloca muitas características novas que vão fazer parte da Idade Média, que vão ser características da Idade Média, que não faziam parte da Idade Antiga. Então, primeiro, a cultura do Império Bizantino era sobretudo uma cultura greco-romana. Então, a arte, a literatura e a filosofia vão ter muita influência da cultura grega e da cultura romana. Cultura grega, porque a própria cidade de Bizâncio era uma cidade grega, os territórios, muitos territórios que fizeram parte do Império Bizantino eram gregos, a Grécia atual fez parte do Império Bizantino, muitas cidades, as principais cidades gregas da antiguidade fizeram parte do Império Bizantino, então eles têm muita influência da cultura grega. E influência da cultura romana, porque afinal de contas eles eram o Império Romano. Eles eram uma parte do Império Romano e Constantinopla foi capital do Império Romano. Então eles têm toda a influência romana. E os próprios romanos tinham muita influência da cultura grega, por isso a cultura grega é muito forte dentro do Império Bizantino. Tão forte que o latim era a língua oficial do Império Bizantino até o século VII. Né? O Império Bizantino era Império Romano, então a língua oficial era a língua do Império Romano, o latim. A partir do século VII, a influência grega era tão forte que os imperadores resolveram substituir o latim. Então a língua oficial do Império Bizantino, a partir do século VII, passou a ser o grego. Porque já na Roma Antiga, já no Império Romano, as crianças na escola primeiro aprendiam a ler e escrever em grego e depois aprendiam latim. Elas estudavam a literatura, a filosofia, a ciência dos gregos, para depois aprender dos romanos. Isso lá no Império Romano. No Império Bizantino, isso continua. Até que chegou um momento que eles falaram, poxa, já que a gente usa tão mais a cultura grega do que a cultura romana, vamos usar o grego como língua oficial. Então a língua oficial do Império Bizantino, a partir do século VII, passou a ser o grego. Então, do ponto de vista da filosofia e da literatura, principalmente, o Império Bizantino teve uma influência muito forte da cultura grega. No palácio do imperador, o passatempo das pessoas era discutir os textos dos filósofos e dos poetas gregos. Eles liam a mitologia grega, liam os poemas de Homero, liam os textos dos filósofos, dos pensadores gregos. Isso era do dia a dia, na corte, né, entre as pessoas que frequentavam o palácio do imperador. O dia a dia, o comum, igual hoje em dia as pessoas param para conversar sobre a novela, para conversar sobre o jogo de futebol, eles conversavam sobre a cultura grega. Então isso era muito forte no Império Bizantino. Mas eles também tiveram uma herança muito forte do Império Romano, principalmente no direito, né, como a gente viu, o Código de Justiniano, o Código de Leis do Império Bizantino, foi quase que totalmente inspirado nas leis do Império Romano. Então o direito romano teve uma influência muito forte sobre o Império Bizantino, e a prática da escravidão também foi herdada do Império Romano. A legislação,
o sistema de trabalho escravo que os romanos utilizavam seguiu sendo utilizado no Império Bizantino. Claro, ao longo da Idade Média, a escravidão vai sendo cada vez menos usada, cada vez menos importante. Mas, da mesma forma que a escravidão teve uma importância muito grande no Império Romano, pelo menos nos primeiros séculos do Império Bizantino, a escravidão era muito importante. E a forma de conseguir escravos era a mesma, era através de conquistas territoriais. Conforme o Império Bizantino vai deixando de ter conquistas territoriais, o uso da escravidão vai diminuindo também, certo? Então essas são as fontes da cultura bizantina. Agora a gente vai entrar numa parte muito interessante do Império Bizantino. Eu falei da influência greco-romana, mas o Império Bizantino era um império cristão. Então o cristianismo vai ser também muito forte. Então a cultura bizantina, ela vai ser uma cultura greco-romano-cristã. Ela vai ter influência da literatura e da filosofia grega, do direito, da política romana, mas a religião, do ponto de vista religioso, é uma religiosidade cristã. E tudo isso combinado vai resultar na arte bizantina, que é uma arte muito característica. É uma das expressões artísticas que é mais fácil de reconhecer. Provavelmente depois dessas aulas, daqui para frente, sempre que vocês virem uma obra de arte bizantina, vocês vão falar, nossa, é bizantino, ou é cristão oriental. Não necessariamente bizantina, mas os cristãos do Oriente ainda hoje fazem arte muito parecida com a arte bizantina. Enfim, vocês vão bater o olho e vão reconhecer, ela é muito característica. Por quê? Como ela tinha uma forte influência da cultura grega e da cultura romana, ela tinha uma inspiração dos gregos e dos romanos. E os gregos e romanos inspiraram a arte em vários lugares do mundo. Né? Quando a gente viu nas aulas sobre o Alexandre Magno, por exemplo, que surge a cultura helenística, em que a cultura grega vai influenciar a arte oriental, aí a gente vai ver o Buda usando túnica grega, a gente vai ver o homem grego pintando no túmulo imagens de deuses egípcios. Então a cultura grega ela influencia vários lugares do mundo. E o próprio Império Bizantino, que era muito influenciado pela cultura grega. Só que a grande presença do cristianismo dentro do Império Bizantino vai fazer com que essa influência grega e romana adquira características próprias. Então a religião vai estabelecer uma série de regras que vai fazer com que a arte seja muito específica. Primeira coisa, na arte bizantina, o principal objetivo dos artistas não era a beleza, não era a qualidade estética. O principal objetivo dos artistas dentro do Império Bizantino era usar sua arte a serviço de Deus e do imperador. Então era uma arte voltada para propaganda da fé e propaganda política. Era fortalecer o poder do imperador e fortalecer a fé das pessoas. Então ela é uma arte religiosa e política. Além disso, ela tinha regras muito rígidas. Por que regras muito rígidas? Porque ela tinha uma linguagem própria. Dentro da arte bizantina, tudo tem um significado, nada é aleatório. E como tudo tem um significado, as coisas têm que ser sempre da mesma forma, para que qualquer pessoa que veja entenda o que está sendo representado. Da mesma forma que a escrita, por exemplo. A letra A vai ter sempre o mesmo som na hora que a gente lê, pelo menos na língua portuguesa. O A vai ter sempre o mesmo som, então toda vez que eu ler a letra A, eu sei que aquela letra tem som de A. Não dá para ele ter som de A numa palavra e ter som de J na outra, senão eu não vou conseguir ler. A arte bizantina é a mesma coisa. Então as cores tinham significados, o tamanho das imagens tinha significado, a posição das imagens tinha significado. Então era uma linguagem própria. É como se fosse um texto. Como muitas pessoas nessa época, nesse período, não sabiam ler, então as imagens tinham que passar mensagens muito claras. Então tinha regras muito rígidas. Por exemplo, o céu é sempre dourado. Então o fundo das imagens bizantinas sempre vai ser dourado. Muitas vezes feitas de ouro mesmo. Mas o céu é sempre dourado. Aí vocês vão falar,
Mas por que o céu é dourado nas imagens se o céu é azul? O céu é dourado porque é onde está Deus, porque é onde estão os anjos, porque é onde estão as figuras sagradas. Então ele é dourado para representar a importância do céu, para representar o valor que o céu tem. Então ela não é realista, ela é simbólica. Então o artista bizantino ele não quer fazer um desenho realista, ele não quer fazer formas perfeitas, ele quer passar uma mensagem. E às vezes ao passar a mensagem, o realismo acaba se perdendo. Então a imagem não fica muito fiel à realidade, ela fica mais simbólica do que realista. Outra regra, outro exemplo de regra, as figuras sagradas têm que estar sempre de frente. Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos, os imperadores e imperatrizes só podem estar de frente, eles nunca podem aparecer de lado, porque eles são figuras muito importantes, então eles têm que estar sempre de frente. Se você representa a figura de lado, você está dando menos importância para ela. Isso dentro da lógica da arte bizantina. Como as regras eram muito rígidas, as cores eram rígidas, a forma, as proporções, não dava para os artistas serem muito criativos. Então a arte bizantina não é criativa. Os artistas não criam. Eles reproduzem formas, reproduzem conteúdos, reproduzem símbolos, reproduzem imagens. Como a criatividade não era algo que importava para os artistas bizantinos, eles vão focar em outras coisas. Então eles vão focar, eles vão se dedicar a caprichar nas imagens. Eles vão ser mais caprichosos, eles vão ser mais detalhistas. Então eles vão se preocupar em fazer as coisas de forma mais tecnicamente mais bem feita. Eles vão tentar fazer de forma mais bela, não pela criatividade das cores usadas, mas por utilizar as ferramentas, as regras de forma mais perfeita. Então, todos os artistas iam desenhar, iam representar a Virgem Maria, por exemplo, da mesma forma, com a auréola, de frente, normalmente segurando o menino Jesus, normalmente usando uma roupa azul, a cor da roupa da Virgem Maria não varia muito, geralmente azul ou branca. Mas ele fala, tá, já que eu tenho que fazer a Virgem Maria assim, eu vou fazer ela a mais bonita possível. Se eu tenho que fazer um mosaico sempre com ela de frente, então esse mosaico vai ter as pedras mais bonitas, vai ter as pedras mais caras, vai ter as pedras mais luxuosas, vai ter o encaixe mais perfeito. Então os artistas bizantinos, se eles não são criativos, eles vão se dedicar para serem tecnicamente perfeitos, para fazer a obra mais perfeita possível, ainda que todas elas sejam mais ou menos parecidas umas com as outras. O que vai diferenciar um artista do outro não é a sua criatividade, não é a sua capacidade de criar, mas a sua capacidade de executar de forma perfeita aquilo que ele se propõe a fazer. Ok? Então vamos analisar aqui um pouquinho da arte bizantina. A forma de arte mais comum, a mais difundida no Império Bizantino eram os mosaicos. Mosaicos, vocês devem saber, são uma forma de arte, uma forma de expressão em que você realiza as formas, em que você faz as figuras a partir da reunião de fragmentos de algum material. Então podem ser pedacinhos de azulejo, pedras, que podem ser pedras preciosas ou pedras comuns, pode ser azulejo, pode ser cerâmica, pode ser vidro, pode ser, enfim, né, hoje em dia dá para fazer de papel, de papelão, enfim, fragmentos de algum material que você vai juntando os pedacinhos com cores diferentes e formando as imagens, as figuras. Os mosaicos do Império Bizantino geralmente eram feitos utilizando cerâmica ou tipos de azulejo ou azulejos de cerâmica, pedras preciosas e metais preciosos como ouro. Então, nesse mosaico que vocês estão vendo aqui, por exemplo, tudo que é dourado é ouro ou pedras folheadas a ouro, né, com uma cobertura de ouro. Então, tudo que vocês estão vendo dourado tem ouro. Também nesse mosaico, tudo que vocês estão vendo em branco são
nesse mosaico específico, nesse mosaico também, tudo que vocês estão vendo em branco são pérolas, que é uma pedra preciosa, né? Um adorno precioso. Tudo que vocês estão vendo em azul são pedras preciosas também. Então, normalmente nos mosaicos, quando você vê algo vermelho, é um rubi. Quando você vê algo verde, é uma esmeralda. Quando você vê algo branco, são pérolas. Claro, não eram sempre metais preciosos. Às vezes o branco é alguma rocha. Às vezes o dourado não é uma peça de ouro, é uma peça de outro material só folhada, né, só coberta com uma folhinha de ouro. Às vezes o branco é uma cerâmica, é um tipo de cerâmica pintado, né, mas em geral se usa pedras preciosas para fazer os mosaicos. Né, principalmente as partes que representam Jesus Cristo, que representam a Virgem Maria, que representam os santos, que representam os anjos e os imperadores e imperatrizes, né, vão ter peças preciosas. Além disso, pessoal, além dessa característica do mosaico, que são ricamente ornamentados, então o artista se destaca quando ele consegue utilizar as pedras mais preciosas e mais bonitas, né? Não pela criatividade. A Virgem Maria com o Menino Jesus vão aparecer sempre mais ou menos da mesma forma. E aí o fundo dourado, que eu disse para vocês, né? E a auréola em torno da cabeça da Virgem Maria, a auréola com a cruz em torno do Menino Jesus. Aí está Maria com Jesus criança no colo. E como eu disse para vocês, a arte bizantina ela tem regras muito específicas, mas ela não é muito preocupada com o realismo. Então as figuras humanas da arte bizantina não vão ter muita expressão, não vão ter muito sentimento. Então, normalmente, as figuras da arte bizantina vão ter cara de nada. Não vão estar nem sorrindo, nem chorando, nem com cara de feliz, nem com cara de triste, vão estar com cara de nada. Que é o que vocês estão vendo aí na Virgem Maria e no Menino Jesus. Outra característica também é que elas não são muito realistas. Então, assim, as crianças não parecem muito crianças, parecem adultos em miniatura. Se vocês olharem para o Menino Jesus, ele é um adulto pequenininho, não parece uma criança, parece um adulto pequeno. E às vezes também as imagens não são muito proporcionais, mas a questão do tamanho das figuras tem a ver com a importância. Então, às vezes vai aparecer um Jesus Cristo do lado de um apóstolo, vai parecer que o Jesus Cristo tem 3 metros de altura e o apóstolo tem 1,40 m, mas não é isso, é que Jesus Cristo é muito mais importante que o apóstolo, então ele vai aparecer bem maior que o apóstolo. Então isso pode acontecer também. E outra característica da arte bizantina, eles não usavam a perspectiva, a noção de profundidade, né? A perspectiva, aquele efeito do desenho, né? Para dar a impressão de profundidade, que uma coisa está atrás da outra. Na arte bizantina as figuras são todas meio chapadas, estão todas no mesmo plano, não tem a noção de profundidade. Existe uma discussão se é porque na Idade Média eles não sabiam usar a perspectiva ou se simplesmente porque eles não faziam questão de usar a perspectiva. Mas na arte bizantina não se usa. Né? E a gente não sabe até que ponto é porque eles não sabiam usar ou porque eles não queriam usar, mas eles não usam. Ok? Aqui a gente tem, para discutir essa questão, é um outro mosaico, né, mais aproximado. Tudo que vocês estão vendo em dourado ou é de ouro ou é coberto com ouro. Eu não sei dizer se essas peças são de ouro maciço ou se é um outro material coberto com uma folha de ouro. Mas se é dourado, tem ouro. Do lado direito a gente tem Maria de vermelho. Não é muito comum, mas vermelho é uma das cores utilizadas, né, para representar as figuras sagradas. Geralmente o vermelho representa o martírio, o vermelho é mais utilizado em Jesus Cristo, mas às vezes aparece Maria de vermelho. É mais comum ela estar de azul ou de branco. No anterior ela está de marrom, né, mas enfim, é mais comum azul ou branco. E do lado esquerdo aqui a gente tem o anjo. Reparem que eles estão de lado, mas não estão de lado. Né, eles estão de frente um para o outro, Maria e o anjo Gabriel. Aqui é a cena que representa o anjo dizendo para Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Então era para Maria e o anjo Gabriel estarem de frente um para o outro, mas na arte bizantina eles não podem aparecer de lado. Então eles estão de lado, mas eles estão de frente para a gente. A gente está vendo os dois olhos, o nariz, a gente está vendo o rosto completo. Então eles estão de lado, mas não estão de lado. Então
tá meio torto, né? A figura tá meio torta, assim, não tá muito realista, não tem muito perspectiva, muita profundidade. O anjo também, o anjo tá com o corpo meio de lado, mas as duas asas estão atrás dele. Então ele dá a impressão que as asas estão coladas no ombro esquerdo dele, se vocês prestarem atenção. Não parece que estão nas costas, porque ele tá de lado, só que ele não pode estar de lado. Então ele tá de lado, só que tá de frente. Então fica tudo meio torto. Então a imagem não é muito realista, a imagem não tenta representar como se fosse para nós hoje em dia uma foto, uma coisa realista. Diferente do que os gregos faziam, por exemplo. Se vocês lembrarem da arte grega, as estátuas gregas eram muito realistas, eram muito perfeccionistas, para parecer que era uma pessoa de verdade. Aqui na arte bizantina eles não estão preocupados com isso. Não é esse o objetivo deles. Eles não estão preocupados em fazer a coisa realista. Eles querem passar uma mensagem. Qual que é a mensagem? O anjo anunciando a Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Eles querem representar que esses personagens são sagrados, por isso os dois têm auréolas. E o fundo dourado representando o céu dourado, porque o céu é onde estão as figuras sagradas. Então então ele tem que ser dourado, ele tem que se destacar, tudo bem? Então eles não têm a preocupação com o realismo. E de novo as feições, né? Tanto o anjo quanto Maria estão com cara de nada. A gente deve imaginar, para ser realista, imagina uma jovem adolescente, né, que a Maria devia ter por volta de 15 anos de idade quando ficou grávida de Jesus. Imagina uma adolescente recebendo um anjo e recebe do anjo a notícia de que ela vai ser mãe do filho de Deus. E aí ela devia estar com alguma cara, ou de espanto, ou de alegria, ou confusa. Alguma expressão ela devia estar, mas nessa imagem ela não tem expressão nenhuma. Por quê? Porque não é o objetivo da arte bizantina. O objetivo da arte bizantina não é mostrar sentimentos. Até porque uma figura sagrada mostrando sentimentos humanos poderia dar a impressão de que essa figura não é tão sagrada assim, porque ela está se comportando de forma humana. Essa ideia vai mudar depois, quando a gente for estudar a época do Renascimento, isso vai mudar radicalmente, né? A expressão facial, os sentimentos vão ser muito importantes. Mas na arte bizantina não, sentimento, principalmente em figuras sagradas, não tem nada a ver, tudo bem? Então isso não aparece na arte bizantina. Sentimento, expressão de alegria, ou de tristeza, ou de emoção, não, tudo bem? Então as figuras sempre vão ter cara de nada. E alguns alunos às vezes reparam que o rosto da Virgem Maria e o rosto do anjo nessa imagem é mais ou menos o mesmo rosto. Então dá a impressão que os dois são a mesma pessoa, né? Então, assim, não tem muita criatividade dentro da arte bizantina. Os rostos são sempre parecidos. Outra forma de arte muito característica da arte bizantina e que se tornou uma forma de arte característica do catolicismo oriental, né, da Igreja Católica Ortodoxa, que a gente vai falar o que é a Igreja Católica Ortodoxa em outro momento, são os ícones. O que é um ícone? Um ícone é um quadro, né, uma imagem, né, uma pintura decorada com pedras preciosas e objetos coloridos. Então é como se você pegasse um desenho e decorasse esse desenho com pedras e com objetos brilhantes e para deixar essa imagem mais bonita. E esse ícone aqui que vocês estão vendo nessa imagem é a Virgem de Kasperovo. Ela foi feita em 1893, portanto ela não é da época do Império Bizantino, mas é um tipo de arte que era muito comum na época do Império Bizantino. Essa imagem que vocês estão vendo, ela está aqui no Brasil, ela está no Mosteiro de São Bento, na cidade de São Paulo. Ela foi feita, se eu não me engano, é uma imagem ucraniana. Ela foi trazida por imigrantes europeus para o Brasil e ela está lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Essa imagem, né, como eu disse, ela é do século XIX, ela não é da época do Império Bizantino, mas ela é um tipo de arte muito feita na época do Império Bizantino. Então, nessa imagem, vocês estão vendo ali Maria e o Menino Jesus pintados, né? É uma pintura, só que todos os detalhes estão em relevo,
com algum tipo de ornamento. Então, nessa imagem, tudo que vocês estão vendo em vermelho são rubis, são pedras preciosas. Tudo que vocês estão vendo em azul são turquesas, também pedras preciosas. E tudo que vocês estão vendo em branco são pérolas do Mar Negro. Então, o ícone é isso. Ele é uma espécie de colagem. Você pega uma pintura e vai colando pedras preciosas, objetos ornamentais para deixar ela mais bonita. Então ela fica em relevo e com mais detalhes. Então isso é o ícone, né, da arte bizantina. E ainda hoje, principalmente no leste europeu, na Rússia, as igrejas cristãs, né, os cristãos do Oriente, trabalham muito com ícones. É um tipo de imagem muito comum. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, é mais comum que as igrejas tenham imagens como estátuas, né? Estátuas de santos, que a gente chama de imagens. No Oriente é mais comum, ao invés das estátuas, esses ícones. E os bizantinos também faziam esculturas de marfim, por exemplo, era um tipo de arte também bastante comum. Então, marfim, né, que se extrai da presa do elefante, e o Império Bizantino dominou territórios na África, e quando não dominou territórios na África, comprava materiais que vinham da África, então também faziam esculturas de marfim de diferentes tamanhos, né, também fazia parte da arte bizantina essas esculturas de marfim. Mas o principal da arte bizantina são os mosaicos, depois dos mosaicos os ícones. Dentro da arte bizantina, o maior símbolo da arte da cultura bizantina, um dos maiores símbolos da arte da cultura medieval, é a Catedral de Hagia Sofia, que está representada aí nesta foto que vocês estão vendo. A Catedral de Hagia Sofia foi construída durante o governo de Justiniano I. E esse foi durante muito tempo o maior templo cristão do mundo. Era uma catedral, era uma igreja cristã muito grande. Ainda é um prédio muito grande, mas não é mais uma igreja, depois eu vou explicar o que ela é. Então ela foi construída a mando do Justiniano I no século VI. Então ela foi construída durante o governo do Justiniano. A palavra Hagia, a expressão Hagia Sophia, é uma expressão grega. Hagia quer dizer divina, sagrada ou santa. Sófia é uma palavra grega que quer dizer sabedoria. Então a Catedral de Hagia Sofia é a Catedral da Divina Sabedoria. Só que como a palavra Hagia, além de divina, sagrada, também quer dizer santa, e Sofia é um nome de mulher, muita gente acha que essa igreja é a igreja de Santa Sofia. Então as pessoas acham que é uma igreja de uma santa chamada Sofia. E é muito comum vocês ouvirem falar a igreja de Santa Sofia, a Catedral de Santa Sofia. Muita gente se refere a ela como igreja de Santa Sofia. Se vocês procurarem no Google Santa Sofia, vai aparecer essa igreja. Mas não tem uma santa da igreja católica, pelo menos não que eu conheça, chamada Sofia. E mesmo que exista, não foi para ela que fizeram essa igreja. A palavra Sófia, em grego, quer dizer sabedoria. Então é a igreja da divina sabedoria, a igreja do divino conhecimento, a igreja do conhecimento que vem de Deus. Então é uma igreja dedicada à sabedoria divina. Ok? Por que essa igreja é tão importante? Ela é o maior símbolo da arte e da cultura bizantina. E a gente vai ver também que ela tem uma importância muito grande para a cultura e para a arte islâmica. Mas vamos primeiro falar das características desse prédio e por que ele é importante para a arte bizantina. Primeiro, ela tem essa cúpula. A cúpula é a parte redonda no topo do prédio. Essa é a cúpula principal. Então, voltando aqui, essa parte no centro e em cima aqui da imagem, esse redondinho aí em cima da igreja, esse redondinho preto aí em cima da igreja, é a cúpula, vista de fora. Esse mesmo redondinho aí que vocês estão vendo por fora, nessa imagem aqui, a gente está vendo por dentro. Essa cúpula tem 31 metros de diâmetro, né? Do círculo de uma ponta na outra, 31 metros. E ela tem 54 metros de altura.
Não sei se vocês têm noção da complexidade que é construir uma cúpula tão grande assim, porque ela tem uma área, né, um vão livre, uma área sem nada muito grande por dentro. Então, do ponto de vista arquitetônico e da engenharia, ela é muito difícil de fazer. Então, o Justiniano usou os recursos mais modernos, os melhores recursos de construção que existiam na época, para que fosse feita essa cúpula. Então, ela tem 54 metros de altura, não é do chão até a cúpula, é 54 metros a cúpula só. Então, ali da base das janelinhas até o topo, ela tem 54 metros. Então, imaginem o tamanho da igreja. Internamente, ela é toda revestida por mosaicos, que aí na imagem vocês não estão vendo os mosaicos, e depois eu vou explicar por que os mosaicos dessa igreja, a maioria deles não está visível. E ao redor dela, aí na base dessa cúpula, ela tem 44 janelas. Aliás, 40 janelas. Por que 40 janelas? Porque dependendo do horário do dia e dependendo do ângulo que você estiver olhando, e esse horário era normalmente o horário em que eram celebradas as missas, e o ângulo era o ângulo, geralmente, que o povo estava vendo a missa, estava voltado para o altar. O sol bate na janela, se vocês olharem nessas janelas aqui de baixo, dá para ter mais ou menos essa noção. O sol bate nas janelas e a luz se expande, e as janelas são iluminadas de uma tal forma que a pessoa que está observando não vê a moldura das janelas, não vê a separação entre uma janela e outra, vê só a luz. Então, dependendo do horário do dia, de como a luz está batendo e do ângulo que você olha, você tem a impressão que a cúpula está flutuando. Então, é uma construção bastante complexa, mas também para causar um impacto visual muito forte, para a pessoa olhar para aquilo e falar: nossa, que coisa maravilhosa, parece que ela está flutuando, parece que ela está pairando sobre nós, como o poder de Deus, como o próprio Deus está pairando sobre nós. Então, é esse o efeito da cúpula da igreja de Hagia Sophia. Aqui a gente tem uma imagem de uma turista dentro da igreja de Hagia Sophia. Vocês vão reparar que tem uns círculos pretos aí com umas coisas escritas em dourado. Esses escritinhos em dourado aí estão escritos em árabe. E aí essa turista aí, olhando ela aqui dentro e a imagem ao fundo aí, para vocês terem noção do tamanho da catedral. A cúpula que eu mostrei na imagem anterior, essa cúpula aqui, ela não está aparecendo na imagem, não é essa cúpula aí que vocês estão vendo, essa outra cúpula é uma cúpula menor. Essa anterior, essa aqui, que eu mostrei para vocês, ela parece só um pedacinho de umas 4 janelas bem no topo da imagem, ali com a luz bem forte. Então essa cúpula principal não está aparecendo inteira aqui nessa foto. Esses círculos pretos aí com coisas douradas escritas em árabe estão aí pelo seguinte, né? Como eu disse, em 1453 a cidade de Constantinopla foi invadida pelos turcos otomanos, que transformaram a cidade em capital do Império Turco Otomano e mudaram o nome dela para Istambul. Os turcos otomanos eram muçulmanos, então eles transformaram a catedral de Hagia Sophia em uma mesquita, que é o templo religioso dos muçulmanos. E como, segundo a religião islâmica, é proibido haver imagens humanas, figuras humanas dentro dos templos, eles mandaram cobrir com cimento mesmo, tamparam todos os mosaicos, todos os afrescos, todas as obras de arte que existiam na catedral, nas paredes da catedral, que tinham figuras humanas, que tinha figuras de imperadores, tinha figuras de santos, tinha figuras de Cristo, enfim, tudo isso foi coberto com argamassa, né, com cimento, digamos, enfim, foi coberto. Muito tempo depois, um imperador otomano que ouvia histórias, ouvia falar que existiam obras de arte muito bonitas dentro da catedral, que havia sido transformada em mesquita, um dia chama especialistas, chama artistas e manda retirar essa cobertura que havia sido feita sobre essas imagens. E ele descobre os belíssimos mosaicos, os belíssimos afrescos, né? Depois vocês pesquisem no Google o que é um afresco. Afresco é uma pintura feita sobre
o gesso ou sobre a argamassa ainda molhada, e quando o gesso ou a argamassa seca, a pintura seca junto. Isso é um afresco. Pois bem, tinha as pinturas, tinha os afrescos, tinha os mosaicos, e aí esse imperador muçulmano manda tirar a cobertura, vê aquelas imagens belíssimas e diz, né, nossa, é uma pena que a nossa religião proíba que nós tenhamos obras de arte tão belas dentro dos nossos templos. E aí, como a religião proibia, ele vê aquilo, fica maravilhado, mas manda cobrir novamente, porque a religião não permitia. Hoje, né, enfim, e aí ao invés das obras de arte, os muçulmanos colocaram esses círculos, né, com passagens do Corão. O Corão é o livro sagrado islâmico, então são frases retiradas do Corão. Hoje em dia, a catedral / mesquita de Hagia Sofia, ela não é nem uma igreja católica, nem uma mesquita, ela é um museu. Ele é um museu dedicado à interação entre a cultura cristã e a cultura islâmica na Turquia. Então, boa parte dos afrescos, boa parte dos mosaicos foram descobertos, foram restaurados, então boa parte da arte cristã da época do Justiniano foi recuperada, não só do Justiniano, depois do Justiniano outros imperadores também colocaram outros mosaicos, outras obras de arte. Então boa parte da arte cristã foi recuperada, já foi restaurada ou está sendo restaurada, né, porque foi danificada por ter sido coberta. Mas o que foi acrescentado pelos muçulmanos também se manteve. Então essas passagens do Corão se mantêm. Então lá você encontra tanto características da arte, da cultura e da religião cristã, quanto da arte, da cultura e da religião islâmica. Outra coisa que os muçulmanos colocaram, que eu vou voltar ali na imagem anterior, aqui no começo, do lado aí da catedral, dos dois lados da catedral, vocês estão vendo aí ao todo 4 torres, que lembram um pouco foguetes, mísseis, enfim. Essas torres são chamadas de minaretes. Os minaretes são torres de onde os muçulmanos são chamados para as orações. Então sobem pessoas nessas torres, né, que os muçulmanos chamam de muezins, que são mensageiros. Eles sobem nessas torres e chamam as pessoas através de palavras, de versos recitados ou de cantos, chamam as pessoas para oração, para os momentos de oração dentro da mesquita. Então essas torres em volta não existiam na catedral, essas torres foram colocadas pelos turcos otomanos para servirem de minaretes para chamar o povo para as orações dentro da mesquita. Então, isso também foi acrescentado pelos muçulmanos e foi preservado. Então, hoje, a Hagia Sofia é um museu aberto à visitação. Lá vocês conseguem encontrar tanto características da arte, da cultura e da religião islâmica, quanto da arte, da cultura e da religião cristã oriental. Então aqui a gente tem essa imagem, e aqui essa outra foto também para vocês terem a noção do tamanho, que no centro e no alto as janelinhas ali daquela cúpula principal, e aí vocês conseguem ter uma noção do tamanho dessa catedral, né? Tem as pessoinhas ali embaixo, no centro, né? Visitando, e o tamanho disso, né? Então como ela era grandiosa, né? Era para uma grande quantidade de pessoas, e como eu disse, na época que ela foi construída e durante muito tempo, ela foi a maior igreja cristã do mundo. Então não existia nenhuma igreja tão grande. Depois, muito depois, lá no século XVI, que vai ser construída a Basílica de São Pedro em Roma, que a partir de então será o maior templo cristão do mundo. Mas até então nenhuma igreja era tão grande, não havia nenhum templo religioso tão grande quanto esse, né? A Catedral de Santa Sofia, ou Hagia Sofia, melhor dizendo. Okay? E para encerrar essa aula de hoje, eu queria falar sobre esta imagem. Vocês vão reparar que eu não vou ocupar o que seria 2 períodos, né? Essas aulas sobre o Império Bizantino vão acabar sendo um pouco mais curtas, porque não tem a interação com vocês, não vai ter as perguntas de vocês, algumas análises que eu gostaria de fazer com vocês, só dá para fazer presencialmente. Mas só para encerrar essa aula de hoje,
a gente tem essa figura que é muito característica, surgiu entre os bizantinos e foi adotada por cristãos do mundo inteiro, que é o Cristo Pantocrator. Pantocrator, Kratos, assim como Cracia, né? Kratos, Cracia, Arquia tem a ver com poder. Então, Cristo Pantocrator seria o Cristo Todo-Poderoso, ou Cristo Criador de todas as coisas. O Cristo Pantocrator é essa imagem de Jesus Cristo em que ele está tocando com o dedo anular e o dedo mínimo, né? O anular e o mindinho, o polegar, formando uma espécie de um círculo que representa ali que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? Que ele é o eterno, que ele morreu e ressuscitou, enfim. E ele carrega com a outra mão um livro aberto, que no caso é a Bíblia, com alguma passagem bíblica. Esse, no caso, o livro está escrito em grego. Esse livro está escrito em grego, né? É uma imagem bizantina. E apesar do livrinho estar escrito em grego, embaixo tem uma fitinha ali que está escrita em latim. Então, os bizantinos às vezes misturavam latim com o grego. O Iktios, que eu expliquei para vocês, né? Mas o Cristo Pantocrator que identifica ele, né? O Cristo Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É a posição desses dedos aí, né? Os últimos 2 dedos da mão tocando o polegar. A auréola com a cruz e o Cristo representado de cabelo comprido e barba. O Cristo de cabelo comprido e barba, ele foi comum primeiro entre os cristãos do Império Bizantino. Antes, não tinha uma imagem comum de Cristo. Cada povo, cada pessoa representava Cristo de uma forma. Então, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar imagens de Cristo sem barba e com cabelo curto, com barba e cabelo curto, sem barba e cabelo comprido, e tem essa cabelo comprido e barba. O cabelo comprido e a barba eram comuns entre os homens da parte oriental do Império Romano, no caso do Império Bizantino. Então aqui, na verdade, ele está sendo representado não como um homem do Oriente Médio, né, da região em que ele viveu. Ele está sendo representado muito mais como um grego da época do Império Bizantino. Muito tempo depois vai ser descoberto o Santo Sudário, que a Igreja Católica acredita que foi realmente o sudário, né, o lenço que cobriu o cadáver de Jesus. E esse Santo Sudário representa, né, a imagem de um homem justamente de cabelo comprido e barba comprida. E essa passa a ser então a imagem oficial de Jesus Cristo, a imagem do Santo Sudário. Mas no Oriente, muito antes da descoberta do sudário de Turim, né, que supostamente é o Santo Sudário, os gregos já utilizavam, né, os bizantinos já utilizavam essa imagem do Cristo de cabelo e barba comprida. E esse Cristo aí com cabelo e barba comprida, segurando um livro e com os dedos da mão direita formando aí uma espécie de círculo, é o que a gente chama de Cristo Pantocrator. E essa imagem do Cristo Pantocrator, que é o Cristo Todo-Poderoso, ela é usada ainda hoje no mundo inteiro. Várias igrejas vão usar essa figura do Cristo Pantocrator, inclusive com as características da arte bizantina, com esses traços que vocês estão vendo, característicos da arte bizantina. O fundo dourado, o rosto sem expressão, o tipo de desenho ali específico da arte bizantina ali. Então, essa imagem ela ainda é muito utilizada em muitos lugares e no mundo inteiro, não só pelas igrejas orientais, mas também nas igrejas católicas romanas, né? Enfim. Então é uma imagem muito comum e característica da arte bizantina. Ok? Então, pessoas, primeira parte do Império Bizantino, ficamos por aqui neste vídeo. A partir da semana que vem nós falaremos sobre mais algumas características do Império Bizantino, falaremos sobre a religião, falaremos sobre o cristianismo oriental, né, que ele é um pouco diferente, falaremos sobre a cidade de Constantinopla, sua importância, sua riqueza, falaremos sobre o governo do Império Bizantino, como era organizado, falaremos sobre a importância do comércio e falaremos sobre como o Império Bizantino foi derrotado, entrou em declínio
e foi derrotado pelos turcos otomanos, certo? Então espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, só me procurar via grupo de WhatsApp, só me procurar por e-mail, e não esqueçam de fazer o questionário. Para esta aula e para a próxima é um questionário só, esse questionário já está no SIGA, que é o questionário de Império Bizantino. Então é um questionário só para essas duas aulas, ok? Então não reclamem que vai ter muita coisa para fazer. Essa aula e a próxima, essa semana e semana que vem, é um questionário só, que já está lá, que já dá para ir fazendo, ok? Qualquer dúvida, então, é só me procurar. Abraço para vocês e até mais.